Na quinta e última parte do capítulo 3, nós vamos falar sobre funções e expressões. As funções, ou as rotinas, são desenvolvidas para gerar um programa que contém uma série de instruções que devem ser executadas com um objetivo bem definido. Esse conjunto de instruções que constitui uma função, como se diz na linguagem de programação, são chamados e podem ser utilizados diversas vezes dentro de um programa. São como se fossem pequenos pacotes de instruções. Duas funções já foram apresentadas, setup e loop. Quando o IDE do Arduino foi desenvolvido, foram criadas duas rotinas específicas, de que já conhecemos. A primeira delas é o setup, para ser utilizada quando da compilação do programa, que correlaciona o nome das variáveis com o papel que essas variáveis vão desempenhar no programa. A outra função conhecida é a função loop, que se destina a informar ao processador quais as atividades contidas nela devem ser executadas indefinidamente. O objetivo das funções é reduzir a extensão da programação, como será mostrado no exemplo a seguir. Como dito, uma função permite reduzir a extensão da programação. E para isso vamos mostrar um exemplo. Nesse exemplo foi criada uma função denominada pisca-LED, que tem dois argumentos, int pin e int duracão. Vamos imaginar que num projeto fosse necessário repetir diversas vezes ao longo de um programa instruções para fazer LEDs de cores distintas piscarem. Podem ser vermelhos, amarelos e verdes, como num semáforo. Ao invés de repetirmos essas instruções para cada um desses LEDs, criamos uma subrotina, que será chamada toda vez que for necessário fazer com que o LED pisque. A função está sendo chamada dentro da função loop, como mostrado no programa ao lado. No caso, existem dois LEDs, um conectado ao pino 10 e outro conectado ao pino 9. Na execução do programa, no loop, numa primeira etapa, o LED conectado ao pino 9 acende e apaga por um período de tempo de 500 milissegundos. Na sequência, é a vez do LED conectado ao pino 10 acender e apagar por um outro período, dessa vez de 1000 milissegundos. Observe que ao codificar essa função foram estabelecidas diversas condições, ou seja, os argumentos. Um deles é o pino, ao qual o LED está conectado, e outro é o período, o duracão, em que o LED deve piscar. Tem um outro tipo de função bastante conhecida, que são as libraries, são as bibliotecas, que constituem um caso especial de funções que foram já desenvolvidas por algum programador para facilitar a nossa vida. E essas libraries podem ser chamadas logo no início de uma programação. Aonde inserir a função? Pode ser inserida antes ou depois do void loop. É fundamental que seja chamada para que possa ser executada. Agora que nós apresentamos o exemplo, vamos mostrar como é que é a estrutura da função, que é composta por 4 partes. A primeira parte é o tipo de resposta. Em primeiro lugar, uma função precisa ser declarada. Para que ela seja declarada, é necessário classificá-la, informando qual é o tipo da função. Essa classificação informará ao compilador qual é o tipo de resultado que a função irá gerar após ter sido executada. Por exemplo, no caso do int, o resultado será um valor inteiro. Já no caso do void, que aparece tanto na função setup como na função loop, não haverá qualquer resposta, pois essa função simplesmente são utilizadas pelo compilador para definir o que deve ser feito. Somente informa como o programa deve rodar, não existindo qualquer resposta. O programa será simplesmente executado baseado nas instruções contidas nessas duas funções. A segunda parte da estrutura de uma função é o nome da função, é o seu identificador, ou seja, como iremos chamá-la. Para que isso, temos que batizá-la como, por exemplo, no exemplo anterior, pisca-LED. Aí temos
a terceira parte são os parâmetros ou os argumentos que definem, né, como a função vai ser utilizada, quais são os parâmetros que vão ser utilizados pela função. No caso, os dois parâmetros apresentados é o int pin e o int duracão. Int pin dominando o pino e o duracão a duração que a função vai ser executada. Por fim, dentro dos parênteses, dentro das chaves, nós temos as instruções, que descreve exatamente a subrotina ou pequeno programa que o processador deve executar todas as vezes em que essa subrotina for chamada, nesse ponto da programação. Vamos falar agora das expressões que utilizamos na programação. Essas expressões são utilizadas em programa para manipular dados e podem ser de dois tipos. Podem usar funções matemáticas ou funções lógicas. No caso da função matemática, está ligada ao conceito de equação matemática, que nada mais é um conjunto de variáveis e constantes numéricas que se relacionam por meio de operadores aritméticos, compondo uma equação que, uma vez processada, resulta um valor, como é o caso do exemplo que nós estamos citando abaixo, de uma expressão que transforma graus Fahrenheit em graus Celsius. Note que nesse caso estamos usando duas variáveis para armazenar na memória os dados de entrada e os dados resultantes. E trabalhamos com três constantes, além dos operadores de multiplicação e de subtração. Esses operadores já são nossos velhos conhecidos, que pode ser de atribuição, de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão ou de módulo. Devemos lembrar ainda que nas expressões aritméticas o resultado sempre é numérico, podendo ser inteiro, int, ou um valor real, float, utilizando os operadores aritméticos ou os operadores trigonométricos. Finalmente, nós temos as expressões lógicas ou booleanas, são aquelas que o resultado dessas expressões sempre resulta num valor true ou false. E tem dois tipos de operadores para essas expressões, que podem ser os operadores lógicos, que são de três tipos: o de negação, o de adição e o condicional. O negação sempre nega o argumento, o adição soma dois argumentos, enquanto o condicional verifica se um ou outro argumento é válido ou se os dois argumentos são válidos. Aí nós temos operadores relacionais. Os operadores relacionais vale a pena destacar dois principais, que é o x igual a y, em que x equivale a y. E é importante que quando a gente está utilizando o operador relacional, nós não estamos igualando um argumento ao outro, nós estamos simplesmente comparando um argumento com o outro. E o seguinte é o x negando a ser igual ao y. Então, isso conclui mais um capítulo da nossa série. Obrigado. Com o encerramento do capítulo 3, nós concluímos o embasamento de todo o conhecimento a respeito do Arduino, como é o seu hardware, como é o seu software. Somos obrigados a reconhecer que esse capítulo 3 foi um capítulo bastante intenso, e foi exatamente por causa disso que foram divididos em 5 partes. Mas esse embasamento é todo embasamento teórico que nos permite, a partir do capítulo 4, entrar numa fase um pouco mais tranquila. No capítulo 4 nós vamos falar de componentes, vamos falar de como são as montagens, e dali para frente nós vamos entrar direto na parte mais prática. Então, fiquem tranquilos, esses 3 capítulos foram bastante intensos, mas entendo que esse é o embasamento necessário para que a gente possa progredir agora
para uma parte mais prática, uma parte mais lúdica.